Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex e nós vamos dar início à nossa quarta aula sobre a filosofia medieval. É um momento de refletirmos, sim, mas é um momento também de adequarmos os conceitos e aprofundarmos aquilo que é próprio da filosofia. Nós estamos nos inserindo aos poucos, durante essas aulas, nesse período medieval e, como eu digo para vocês, há sempre uma necessidade de nós termos e fazermos uso do nosso bom senso. Não olhar o período medieval com os olhos contemporâneos. A gente já passou por todo um processo no modo de tentar entender que o período medieval tem algumas características próprias, específicas dele. No mundo medieval há uma procura espiritual, uma procura de fé muito grande. A fé ela passa a ser valorizada de modo muito grande. A gente tem um avanço do cristianismo católico. Ao mesmo tempo, a gente tem a perspectiva teocêntrica de inserir na nossa vida aquela perspectiva divina onde Deus se torna um ser todo-poderoso que tudo pode, tudo deve e tudo faz. A idade medieval, o período medieval em que nós estamos discorrendo durante essas aulas, é esse período diferenciado. É esse período onde a gente precisa ter uma consciência do que ele é propriamente antes de começar a estudar, criticar, ao mesmo tempo refleti-lo. Nós passamos também pelas ideias lá dessa transformação da patrística para a escolástica, sempre nessa tentativa de fazer uma relação, de relacionar fé e razão, essa perspectiva de buscar uma aproximação da filosofia e da teologia. A gente sabe que na patrística há um incentivo ao desenvolvimento do pensamento platônico, embora na patrística a fé seja o elemento essencial, a fé seja o elemento mais importante. Dentro da escolástica a gente já tem inserido o pensamento aristotélico, aquele pensamento que durante muito tempo foi perseguido e foi temido pela Igreja Católica, que com o próprio Aquino coloca diante de nós provas da existência de Deus no mundo material. Ora prevalece então a fé, ora prevalece a razão. Ao mesmo tempo, nós na aula de hoje, nós queremos abordar as críticas que a escolástica sofreu. Nós temos um movimento opositor à escolástica que surge lá com os franciscanos, de modo especial com Duns Scoto e o Guilherme de Ockham. E esses dois franciscanos são aqueles que vão tentar estabelecer uma crítica ao que a escolástica estava fazendo. Nesse primeiro momento, nós temos que entender que o Aquino ele não é bem entendido no seu proceder filosófico. Ele buscava discutir com os hereges e ele imaginava que há uma necessidade de discutir racionalmente com os hereges, porque o elemento fé eles já desprezaram. Eu não consigo convencer, através de uma perspectiva de fé, alguém que não aceita a fé, alguém que não entende a fé, alguém que não quer ter fé. Por isso é que o Aquino vê uma necessidade muito grande de usar o elemento racional. E busca na filosofia do Aristóteles elementos racionais para trabalhar com o próprio conceito de Deus. É por isso que ele vai dizer que a ideia de Deus ela não é autoevidente, e que nós precisamos buscar essas ideias através da nossa razão. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que há verdades de fé e há verdades racionais, e Deus aparece dentro de uma perspectiva racional. E é por isso que ele coloca lá as suas 5 vias, as suas 5 ideias, os 5 conceitos, as 5 provas da existência de Deus e engloba isso no mundo real, engloba isso no mundo físico, engloba isso no mundo natural, para que aquele herege que não possui fé, a partir de agora, passe a crer. Então repare essa grande diferença patrística e escolástica. Na patrística, creia, depois aprenda. No movimento escolástico, aprenda para crer. Então esse movimento ele é muito importante e a gente nos leva a entender, sim, que filosofia e teologia, fé e razão começam a se relacionar com os grandes pensadores que nós já passamos, que é o Agostinho e o Aquino. Beleza? Nós já nos inserimos então e recordamos alguma perspectiva lá dos nossos estudos anteriores. Então nós chegamos aqui ao Duns Scoto. Lembrando sempre que todo movimento filosófico ele merece crítica.
Toda vez que a gente dogmatiza alguma coisa, toda vez que a gente coloca algo como uma verdade absoluta, nós anulamos o processo de conhecimento. Imagina que no momento em que nós vivemos, todas as nossas verdades, todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias já foram sanadas, todas as nossas verdades já foram estabelecidas. Não teria nem por que nós refletirmos sobre filosofia. Ou seja, a filosofia ela precisa se abrir à crítica, ela precisa se abrir a uma reflexão. Do contrário, ela se torna extremamente dogmática. E nesse processo de reflexivo, ela não é tão interessante assim. É por isso que, então, se criam ali algumas críticas ao próprio movimento escolástico. O movimento que vinha colocando a perspectiva de Aristóteles, vinha colocando essa ideia de um Deus racionalizado, um Deus que poderia estar na razão. E o próprio Duns Scoto é o primeiro a fazer essa crítica. Primeiro ele diz, filosofia deve cuidar dos conceitos. Filosofia deve ter o seu... ela tem sim o seu valor, mas deve cuidar daquilo que é próprio. Essa perspectiva divina, a gente está falando de um religioso. A gente está falando de alguém que está inserido no campo religioso. E ele começa a entender que talvez a filosofia ela prive os seres humanos de uma experiência mais interessante com o próprio mundo religioso. Ele vai dizer, filosofia deve estudar conceitos, teologia deve estudar os objetos da fé, a revelação divina. Quando a gente começa a racionalizar os objetos da fé, a revelação divina, as coisas elas começam a ser vazias demais. E o movimento espiritual, ele quer um resgate de um algo mais contemplativo, de um Deus que seja, ao mesmo tempo em que eu tenho um acesso, mas que ele seja muito mais amplo que isso. E a filosofia, ela tende a conceituar as coisas. Eles vão dizendo, a gente não consegue conceituar esse ser majestoso chamado Deus. Por isso é a teologia que deve cuidar dos objetos de fé. É ela quem deve cuidar da revelação divina. Ele vai dizer também que existe só uma ordem racional do mundo, não tem por que a gente dividir fé e razão. E essa ordem racional ela é regida por Deus. Deus é o ser poderoso que cuida de todas as coisas. E para ele também, o problema, ele vai entender que a perspectiva aristotélica inserida na escolástica possibilita que as pessoas comecem a questionar leis estabelecidas por Deus. Ou seja, o que ele entende? As leis de Deus, as leis divinas, os mandamentos, a perspectiva cristã, a ética cristã, a moral cristã, elas devem ser aceitas. E vai entender que a filosofia escolástica nos desvia desse caminho. Nós chegamos então ao Guilherme de Ockham, também franciscano. Nós estamos falando de dois religiosos, duas pessoas que estão no universo religioso, no universo espiritual. E que, como nós falamos, o movimento filosófico, a reflexão filosófica, ela carece sim de críticas. Então nós temos aqui o Guilherme de Ockham, que também reagiu à filosofia de Aquino. Ele vai usar a ideia do nominalismo, ele vai florescer essa ideia. O que ele entende por nominalismo? As ideias mais gerais, os conceitos mais gerais, como gêneros e espécies que nós temos no dia atual, eles só são meros conceitos e não passam de uma simples realidade do nosso espírito, da nossa alma. Ou seja, não tem como nós adentrarmos a esse mistério. É algo sem realidade fora do nosso espírito, ou seja, só faz sentido na medida em que nós estudamos. Aquele conceito mais geral que nós temos, aquele gênero mais geral, aquela ideia mais geral que a gente vai analisar, ela só faz sentido quando é analisada por nós, ou seja, só faz sentido quando o nosso espírito, a nossa mente começa a interagir com ela. Ou seja, fora da realidade, é banal. Não é nada. Ao mesmo tempo, ele vai acentuar o que o Duns Scoto já falava, essa separação de fé e razão. A gente precisa entender que são elementos distintos que trabalham de formas diferentes. Filosofia e teologia têm um proceder próprio e elas devem cuidar desse proceder próprio. Então, que a filosofia trabalhe com os conceitos, com os símbolos, e que a teologia trabalhe com a revelação divina, trabalhe com a verdade de Deus. E também uma crítica, ao mesmo tempo, que ele faz ao proceder filosófico, que é justamente isso que ele não gosta da filosofia, entrando no universo religioso, é que a filosofia trata tudo de modo muito geral. A filosofia só se preocupa em estudar os símbolos, os signos, busca aquele universal e nunca vai chegar num consenso muito bem definido. Então, desse modo, nós temos grandes críticas
oferecidas ao próprio Aquino, pelo Guilherme de Ockham e pelo Duns Scoto. Nós também chegamos numa ideia de que para o próprio Ockham, a fé ela é uma experiência que deve ser vivida. Toda vez que a gente para pensar na fé, a gente acaba anulando. Fé é uma experiência sensível que deve ser vivida no nosso dia a dia. Ela precisa de crença, ela precisa de incentivo, ela precisa ser experimentada. Quando a gente racionaliza ou quando a gente joga a filosofia, a gente priva a fé dessa experiência, desse relacionamento com Deus. Convém a gente pensar até que ponto. O que é ser religioso? Será que o fato de hoje em dia de nós irmos para uma igreja, para um culto, lermos a Bíblia, realmente nos faz ser religiosos? Ou a religião ela passa por uma perspectiva sensível, uma experiência que nós temos, uma experiência profunda de vida que nós temos? O Guilherme de Ockham também vai ser conhecido pela navalha de Ockham. É um dos conceitos mais conhecidos que ele tem. Até mesmo mais do que a própria crítica que ele faz ao Aquino. O que é a navalha de Ockham? É o você acreditar no mais simples. É você usar de uma palavrinha chamada parcimônia, um conceito. Ou seja, parcimônia é a arte de economizar e a gente já vai aplicar isso num sentido mais amplo que eu vou mostrar para vocês. Certamente vocês já debateram sobre o mesmo objeto. Imagina que a gente vai debater sobre o mesmo objeto, um livro. Nós estamos debatendo sobre o livro. Vão aparecer várias ideias sobre o livro. Várias. Infinitas ideias sobre os livros. E a gente começa a se questionar, poxa vida, mas e agora? Qual ideia nós temos? Qual ideia nós vamos seguir? Pro Guilherme de Ockham, isso daí é fácil de resolver. Por isso que ele cria a ideia da navalha de Ockham. Ele vai dizer o seguinte, ele é considerado para essa ideia da navalha, com o uso da parcimônia, ele vai dizer, entre várias hipóteses apresentadas sobre o mesmo elemento, convém que nós possamos acreditar na mais simples, porque dela nós extraímos o conceito mais verdadeiro. Ou seja, se nós olharmos aqui, nós vamos perceber a ideia de que sempre devemos buscar a teoria mais simples e mais lógica. A imagem ela nos apresenta isso. A ideia mais simples e mais lógica. Ao mesmo tempo, na ausência de informações e ensinamentos, use da parcimônia, use dessa navalha, use dessa economia. Agora, uma coisa importante a ressaltar e que eu deixei aqui, a navalha é um método, não é uma lei. E a própria imagem já mostra, o fato de nós escolhermos o mais simples não significa que nós estejamos escolhendo a mais correta ou a mais verdadeira. A diferença é que nós definimos o caminho que nós queremos seguir. Então a imagem ela retrata muito isso ali na charge apresentada. Se vai-se para o mais simples, mas não significa que o mais simples seja o mais verdadeiro. A gente pode aplicar isso em alguns exemplos. A gente pode pegar aqui, vamos usar a ideia da navalha de Ockham. Nós temos ali o agroglifos. Os agroglifos são aqueles desenhos que têm surgido em meio às plantações. Existem algumas explicações para isso e a gente pode usar da navalha de Ockham para que a gente possa entender e chegar a um conceito do que seria isso. A primeira ideia que a gente tem é que seriam entes, seres fora do planeta Terra, ou seja, seres extraterrestres, que teriam vindo à Terra, visitado a Terra e deixado aqui na Terra sinais. Essa é a primeira explicação. Ao mesmo tempo, a gente tem uma segunda explicação. Agricultores ou qualquer pessoa que tenha ido à noite até a plantação e realizado esses desenhos justamente para chamar a atenção, para aparecer. Se nós paramos para pensar, qual que é a explicação mais simples? Qual que é a explicação mais lógica que nós temos? Qual que é a explicação mais próxima a nós? Certamente é a segunda. É que os seres humanos, provavelmente não esses seres extraterrestres, porque eles estão numa explicação quase fora da nossa lógica, desaproximada de nós, enquanto os seres humanos não. A navalha de Ockham significa justamente isso. Vai para aquela que é mais lógica. Vai para aquela que realmente você consegue ter uma base melhor. Agora, lembrando, a navalha é um método, não é uma lei. Então, nesse momento, o Guilherme de Ockham, ele entende que é preferível que você vá para aquela que é mais lógica, que você vá para aquela que é mais próxima de você, onde você vai conseguir ter uma segurança maior. Ao mesmo tempo, no livro de vocês vão encontrar, é engraçado, porque essa perspectiva, ela passa aí pelos desenhos, quando olham para o céu e avistam um objeto. É um avião?
Aí começa a se pensar, poxa vida, mas um avião, ele voa muito alto e muito rápido. Então não pode ser um avião. É um pássaro? Poxa vida, mas um pássaro ele é pequeno, ele é limitado, ele não voa tão rápido assim. Aí eu chego na mais lógica, naquela que é mais próxima a nós, no caso ali do desenho, é claro. Não, não é nenhuma das duas. A mais aceitável, dentro daquele ambiente descontraído, fantasioso do desenho, é o Superman. Ou seja, a navalha de Ockham é essa tentativa de você se aproximar de algo que seja mais lógico, algo que seja mais próximo a você. É uma explicação que seja mais lógica, ao mesmo tempo mais próxima. Então nós temos aqui, como as nossas atividades, primeira, sempre vou indicar, revisar a matéria, é importantíssimo. Não se prive de olhar o seu material, de ler o seu livro, de acessar mais informações, de pesquisar. Ao mesmo tempo, acesse a plataforma, desenvolva os exercícios, busque conhecimento. Ao mesmo tempo, também pratique lá as atividades complementares, a 1, a 2 e a 3 da página 50. Eu agradeço a vocês e até a próxima.